Piaz e gurias, sejam muito bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje vocês estão aqui com o Júlio, o pior host da primeira e da segunda temporada e quem sabe de uma terceira. E estamos também com o Gaúcho. Fala, Gaúcho. E aí, pessoal, tudo certo? Mais uma vez aqui com vocês. E faz a blogueirinha. Já? Faz Vamos a lá. blogueira. Antes de mais nada, cara, seguinte, antes de tu te sentar pra assistir, te inscreve no canal, já clica no gostei, porque é óbvio que a entrevista vai ser do caralho, entendeu? É óbvio, não preciso nem te falar. A ameaça do último episódio tá valendo, tá? Então, se tu não fizer isso, não te inscrever, não gostar, não compartilhar pra toda a tua rede de amigos, igual corrente, tá? Nós vamos mandar uma foto do Júlio pelado pra ti, tá? Dessa vez sem Então, camisa. Que é pior. Pensem bem. Pensem bem. Pensem no que vocês vão fazer. Isso aí. E hoje estamos com uma convidada super especial. Uma professora. Não é uma professora qualquer. Professora de futevôlei. Estamos com a Deta. Como é que você tá? Tudo certo? Oi, galera, tudo ótimo? Prazerzaço estar aqui. Muito ansiosa para esse podcast. Eu tô curioso com algumas histórias, mas quem é você? Então, eu sou a Deta, né? Meu apelido Deta, sou a Andressa. Sou uma professora e atleta de futevôlei, completamente apaixonada por esse esporte. E uma curitibana nata, nascida e criada em Curitiba, no centro da cidade, totalmente guria de prédio. É a famosa guria de prédio. Resumão é isso. E agora vem a pergunta que antes a gente tava batendo um papo e eu queria saber o que essa guria de prédio fazia na infância, até a adolescência, até crescer, porque nada ela sabe. Ela não conhece Star Wars, ela não brincou na rua, eu não sei como ela conheceu o futevôlei. Eu Não jogou sei- videogame. Não jogou Não videogame. jogou videogame. Então quer dizer, o que você fazia? Eu brincava de boneca. Então, assim, realmente, fui criada em apartamento, né? Então, dentro de casa, a gente brincava, tipo, mais de brincadeirinha estereótipo, já vou começar com estereótipo, de menina, né? Então, brincava de boneca, brincava de fazer a lojinha de roupa, essas coisinhas assim. Mas tinha irmãos, irmãs? Irmã, Isso. uma irmã. Então, realmente, fomos duas meninas, né? Então, fomos criadas como menininhas, assim. Mas aos finais de semana, e sim, meu pai tinha um sítio, então a gente ia pro sítio, e daí lá eu jogava Lá futebol. que você conheceu Lá a- eu entrei pro esporte. Lá que você conheceu o esporte. Isso. E o que você fez Você era muito vacilona na escola, você era mais tranquilona? E o que você fez? Fez faculdade? Vamos até chegar no teu esporte que é agora. Então, eu era nerd, muito nerd. Sempre fui super nerd em todos os estudos da minha vida. E sempre joguei futsal ao longo da vida. Então, tipo, na escola eu jogava futsal. Aí, quando eu decidi, tipo, chegou a hora de fazer graduação, por exemplo, não influência, mas, por exemplo, meu pai era formado na área de tecnologia, então eu achava massa. Eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Daí sempre fui decidida a cursar análise de sistemas. Daí prestei vestibular, passei e realmente fiz no antigo Cefet, que agora é a Universidade Tecnológica Federal. Daí me formei nessa área e nessa época eu parei com futsal, porque, tipo, né, era adolescente ali aquela ideia de, ai, não, agora eu sou adulta e eu tenho que trabalhar, e virou sério e chega do futsal, larguei o futsal. Aí, só que eu era muito infeliz na área de tecnologia, tipo, não me encontrei trabalhando nessa área, me formei, trabalhei em tempo em escritório, mas não curtia. Aí, na época, fiz até a orientação vocacional pra ver uma luz, assim, e daí a orientação deu o que, tipo, agora é óbvio pra mim, né, que minha área era educação física. Daí, mesmo com medo, enfim, da mudança que eu ia ter que encarar, né, decidi que eu ia mudar e que ia cursar educação física. Meu pai, tipo, sempre foi muito rígido, assim, na educação. Então, quando eu falei que eu queria trocar de curso, ele falou pra mim, você tá cometendo o maior erro da tua vida. Foi a resposta dele. Só que ao mesmo tempo, tipo, cara, ele fazia as coisas pra eu ir pra frente. Então, acho que hoje eu vejo como foi uma forma de me provocar, assim. É isso? Então vai. E daí E realmente se ela eu fui. trocar, ela vai se perder, então acho que eu vou provocar ver se ela quer mesmo isso. Tipo isso, aham. Não, Hoje eu não que vejo foi uma muito forma um de lado incentivo. pra me instruir. Não, Aham. essa guria não vai dar Chute certo na bunda, agora. joga pra frente. Isso, fato. é isso. E talvez você era uma pessoa que tinha que fazer isso, provocar pra poder ir Pra pra frente. funcionar. Senão você ia falar, isso, filha, troca. Será que eu vou trocar mesmo? Aham. Ah, não quero mais. É isso mesmo. Aí você trocou Aí pela educação prestei física. vestibular de novo, comecei educação física. Aí nessa época voltei pro futsal, ali na faculdade e tal. E aí comecei a conhecer o futevôlei.
E na época que eu, tipo, comecei na praia, né? Fazendo altinha, conheci os meninos da praia, então brincava com meu pai, às vezes com meu pai, às vezes com os meninos lá. E aí, tipo, fui conhecendo o esporte, só que só na temporada de verão. Ia pra praia só na temporada, ficava brincando com eles, mas de altinha, não ia na quadra ainda. Jamais pensava, tipo, que existiria esse esporte praiano em Curitiba. Daí, no primeiro ano, foi 2015, mais ou menos, uma amiga minha falou, tem uma quadra. Cara, na época acho que tinha 3 quadras em Curitiba inteira. Ela falou, tem uma quadra que dá treino e tal. Nossa, era super longe de casa, daí eu fui uma vez, daí eu falei, ai, não, nada a ver, não vou ficar fazendo esse trajeto e tal. Tinha carro, tudo, falei, não vou. E além do que, olha o que eu pensei, juro pra vocês, eu falei assim, cara, e daí se suja de areia, daí tem que entrar suja de areia no carro. Hoje meu carro é uma areia ambulante. Se você pensar, você vai jogar Society, você enche Você de... carrega Aquelas borrachinha. borrachinhas pretas, aquelas. Cara, você vai no banho, você vai tomar banho, sai borrachinha, você não sabe da onde. Não, Você e fala, mesmo mas que nem tome cair no banho, você chão. chega em casa e tá com borrachinha. Você fala, mas nem cair no chão, como é que aconteceu isso? E areia, então, nem se fala, você vai pra praia, já é horrível. Então, foi o que eu pensei, eu falei, cara, vai ser tipo uma praia em Curitiba. Não, nada a ver. Daí não curti, nem fui mais treinar lá. Mas daí, em 2017, aí realmente participei de um torneio na praia, de novo ainda, só no esquema de temporada. Falei, agora gostei. Daí fui de novo em outro local em Curitiba, e daí comecei a treinar aqui. Mas realmente, foi a época que o esporte estava muito engatinhando, ainda era um embrião aquela época, porque tinha pouquíssimas quadras. Pois é, porque o esporte, ele tem sido muito difundido agora nesses últimos anos, né? A gente vê um boom que deu no futevôlei. A Liga Nacional de Futevôlei, inclusive, agora tá no Sport TV, sendo transmitida quase que diariamente. Tu vê ex-jogadores profissionais de futebol de campo que migraram pro futevôlei. Naquela época, né? Como é que funcionava, digamos assim, porque hoje, o que a gente sabe que tem ali o pessoal, né, o nível básico, o intermediário e o avançado ali, que já entra a galera do profissional e etc e tal. Naquela época, muito provavelmente, era difícil você encontrar outras meninas, né, vamos arrancar daí. E tecnicamente falando, o esporte evoluiu também de 2015 pra cá? Muito, foi absurdo. Realmente, bem o que você falou. Tinha pouquíssimas meninas, né? Tipo, dá pra contar no dedo as pioneiras, e eu estou entre elas, né, de Curitiba. E eu acho que também, por ser poucas, isso já fazia uma seleção meio que natural. As que já, tadinhas, as que não iam muito bem já nem apareciam mais, já iam saindo. Só ficava realmente as que conseguiam fazer alguma coisa. Então, ok, dentre as meninas daquela época, era legal, dava joguinho, assim. Sempre misto, né? Um homem com uma mulher. Só nós era impossível, só a mulher era fora de cogitação naquela época fazer jogo feminino. Então, tipo, ok, até dava ali com os homens. Mas, é o que você falou, depois que deu esse boom, que eu vejo muito que foi da pandemia pra cá, foi absurdo, evolução técnica mesmo. Hoje em dia, quem não buscar entender o esporte, treinar, não vai, ok, vai conseguir jogar brincando e tal, mas se quiser pegar campeonatinho e tal, já não vai dar conta. Não, fazer aquele Shark, aquele é nível avançado, aquilo hard, é muito difícil. Inglês, espanhol, Poxa, Wizard, sei lá. Deus, deixa eu deixar bem claro, o Shark é pra quem não era guria de prédio. Eu não sei cair, gente. Então não me peço pra tentar dar Shark, porque eu tenho muito medo de cair no chão. Mas isso Faltou é uma coisa... infância. Isso é uma coisa curiosa. Na Liga Nacional, quem não acompanha, o Sport TV transmite ali, geralmente nas tardes do Sport TV. Eu lembro que eu olhei um jogo do Inter que tinha o Dagoberto, que jogou aqui até no Atlético e tudo mais. E aí os narradores, os comentaristas, o que eles falam? Que quando é o Dagoberto que tá em quadra, dificilmente a bola é levantada perto da rede, porque ele não é o cara do Shark, ele não é o cara de ir pra cima da rede. Ele é o cara do ataque um pouquinho mais afastado da rede, de uma bola mais pingada. E principalmente de cabeça, etc e tal. E aí, cara, quando tu começa a observar isso, tu percebe, porra, imagina. Eu sempre tive a concepção de que se tu não sabe jogar futevôlei, tu te ferrou, piorou. Mas, pô, o Dagoberto sabe. O Dagoberto é craque, era monstro. E ele não sabe dar o Shark. Então, realmente, não é pra qualquer um. É isso que eu ia perguntar. Você que joga futevôlei agora, já jogou futsal,
É muito diferente o futebol de quadra, de campo, o sintético, de um futevôlei? Ah, adorei essa pergunta e gostei do que você falou. Que não é bem assim. São esportes diferentes. Sim, então o futebol e suas variáveis ali, né? O futsal, enfim, qualquer outro esporte, é diferente do futevôlei. O que eu vejo como professora, quando chega... Agora eu tô trabalhando quase que 100% com o público feminino, né? Mas há um tempo atrás trabalhei com masculino também. Então, quando chegavam os meninos, que daí eles já chegam mais grandão, né? Tipo, já jogo futebol. E as meninas também que já jogam, o que eu vejo de vantagem é com relação a não ter medo, principalmente mulher, não ter o medo da bola, que é um ponto super positivo, porque realmente se a bola bate na gente, dói, o começo dói. Sim. Então as meninas que já vêm do futsal não tem medo, às vezes tem o movimento da chapa ali, que é com o pé um pouquinho mais firme por já ter essa noção de bater na bola, né? Mas meio que para por aí, porque daí às vezes o futebol vira um complicador para quem tá tentando aprender esporte, porque traz os vícios. Então vem com a batida do campo, que é uma batida assim, de tirando a bola, que daí a bola sai girando pro futebol, isso não é bom. O peito, tem muitos homens que começam a usar o peito antes, né? Que tem dificuldade, porque daí ao invés de dar o passe, acaba dominando a bola, o movimento é muito diferente. Então, assim, até certo ponto é legal, porque a pessoa já tem uma vivência esportiva. E aí eu digo vivência esportiva porque eu vejo gente de outros esportes. Eu tenho muito aluno de handebol, de basquete. Coordenação que motora. Tá okay. Porque já tem uma relação ali com bola. Uhum. Quem vem do vôlei se dá muito bem no futevôlei. Por quê? Porque tem a noção da quadra e tem a noção de bola aérea. Posicionamento. Tem tempo de bola. Então o vôlei... Olha aí, galera do vôlei, vocês podem ir pro futevôlei que... E vamos falar uma coisa que a mulherada se importa. Desculpa estereotipar, mas é que, pelo que a gente sabe, pelo que a gente vê elas falando, relação a queimar caloria. Qual é melhor? É o futevôlei? É o vôlei de praia? É só academia? Como é que entra nessa coisa do funcional do esporte, digamos assim, que é queimar a caloria, de repente até definir músculo, etc e tal? O melhor é o futevôlei. Sem dúvida. Não, tô brincando, gente, não sei. Tô puxando a sardinha. Não, o futevôlei contribui muito pra isso, sem dúvidas. E muitas meninas procuram o esporte por isso. E depois elas, tipo, se encantam e querem começar a conhecer o futevôlei de fato. Mas, cara, é um esporte praticado na areia, né? E o que eu percebo muito é que distrai. Então, enquanto elas estão lá correndo, batendo na bola, elas não estão prestando atenção que elas estão correndo. Cara, quando para, às vezes elas estão aqui, ó, morrendo e realmente... Algumas alunas que conseguem monitorar ali pelo relógio, né? Tipo, já tivemos treinos que queimou 800 quilocalorias, 1 hora de treino. Isso é um consumo calórico bem elevado. Então, é um esporte que proporciona isso. Comparando com os outros esportes de areia, o que eu vejo, tá? Não tenho dados, tem pouquíssimos estudos sobre esses esportes de areia e também não tenho muita vivência. Mas o futevôlei, comparando com o beach tênis, o futevôlei é bem mais dinâmico, tem que correr mais. Então, tipo, teoricamente é pra queimar mais caloria, né? E o vôlei de praia, acho que daí a corrida já é mais parecida com a do futevôlei. E outra é que a maioria dos treinos físicos em pré-temporada é feito no areia. areião. Queima muito Não, O mais. pessoal chega pesado, né? Muito pesado, é muito pesado. Absurdo, gente. O treino na areia. condicionamento é muito fator legal, assim, que realmente... Às vezes você não começa por isso e daí você começa a perceber, né? Uma aluna minha agora, ela me contou que ela tava com um probleminha cardíaco, ela teve que fazer aquele exame da esteira lá, que eu não sei o nome, e ela fez, e daí ela começou a treinar futebol nesse meio tempo, e fez de novo agora pro acompanhamento. O médico falou, parabéns, você melhorou muito o teu condicionamento cardiorrespiratório. E o que ela fez de diferente? Futebol. Mas se a gente for olhar os ex-jogadores ali, que são os craques do futevôlei, o Romário, o Edmundo, Renato Gaúcho, esses caras assim, até hoje, porque até hoje eles praticam, até hoje os caras estão super bem fisicamente. Mesmo que eles já sejam ali hexagenários, né? Já não são jovens, imagina. A areia, ela te dá muito condicionamento. Mas você falou da diferença da quadra e do... É o que a gente tava falando antes. Eu consigo num jogo de futsal ou fazer um pivô tocando de peito, mas eu não consigo jogar futebol. Aquela que você falou da batida, realmente eu não sei bater seca. Tem que ser a bola girando, porque é esse lançamento que geralmente você dá em campo. Isso mesmo. Você não dá a batida seca pra lá e cair. Isso mesmo. No futebol você tem que dar aquela batida mais pra outra pessoa poder dominar mais tranquila, né? E do futebol é totalmente diferente. E eu queria saber como que é o cenário hoje do futevôlei, não só em Curitiba, no Paraná. Porque eu vejo muito, acho que o Jairo Júnior
tá incentivando bastante, transmitindo campeonatos sim. e tudo. Eu queria saber como que é o cenário, porque como a gente conversou, a gente não tem praia. Então, Eu tenho o Rio Belém que não dá pra nem passar perto às 6 horas da tarde. Como é pois é. que tá Quem o diria, cenário, né? assim, do futebol aqui? Essa ideia das 3 quadras lá do começo de Curitiba, atropelou. Começar falando de Curitiba, né? Uhum. Realmente, muita quadra, construíram muita quadra, quadras cobertas, inclusive. Então, para nosso clima aqui maravilhoso, né? Que faz verão 2 meses no ano, o resto dos meses no frio ali, isso conforta. Não vou dizer que também fica gostoso, porque mesmo assim é frio, mas quadra coberta, então não dá problema com chuva e ameniza o frio. E a nível estadual, realmente, cidades do interior, assim, futebol é chegando muito forte. Fui disputar um campeonato em Maringá e teve outro em Londrina ali próximo da data, inclusive, e assim, muita gente praticando, puxando pro meu lado, muita mulher praticando, então é absurdo a proporção que o esporte Como tá realmente crescendo. tomou. E os campeonatos, eles são federados? Como é que funciona? Aí nós temos um problema, que a gestão ali não está acompanhando o crescimento do esporte. Claro que talvez foi muito rápido esse crescimento, então né, não deu pra galera se organizar. Mas assim, desde a época lá que eu comecei, eu já sabia da existência de confederações, de federações, e daí parece que fizeram pouco, né, na medida que o esporte foi crescendo. Então existe a federação aqui do estado, né, Paranaense de Futevôlei. Sei de outros estados que têm as suas federações e tem a Confederação Brasileira. Mas assim, por exemplo, os torneios aqui no Paraná, eu não lembro do último, se eu estiver errado, me desculpe, mas eu não lembro do último torneio que foi da federação. São torneios das quadras. Muito eu tenho torneio uma interno, quadra, né? vou montar um torneio, daí até chama, né? Tem os internos só da quadra, tem os que chama entre as quadras, mas não é nada federado, não existe um ranking, por exemplo. Seria muito interessante, né? Pois é, e aí que tá. Mas não aí, existe um ranking no Brasil ou aqui no Paraná? Brasil existe. Nível Brasil, Nível você não Brasil tem isso? existe. Existe, Ah, tá. mas também é meio. Não posso falar com propriedade, não tenho certeza, mas tipo, não é unificado. Daí tem um torneio grande aqui, um torneio grande ali, daí tem o ranking desse torneio, tem o ranking desse. Não, e detalhe, Não é uma isso parada- que a gente tá falando de forma geral, então a gente tá falando do masculino. Que daí, se a gente for botar pro feminino a nível estadual, de federação, e aí nível nacional de federação, aí eu Menos acredito ainda. que seja menos ainda. Se o futebol feminino agora em desde 2020 começou a ser uma coisa mais federada, a televisão começou a comprar mais ideia. Imagine o futevôlei O que projeto tá vai ser, engatinhando ainda, né? Igual. E além dessa pergunta de se era federado ou não, como é que as quadras se organizam para isso? Porque é algo que você não sabe se vai ter um retorno ou não, se vai ter porque é um esporte não tão conhecido. E como é que elas conseguem se organizar para fazer esse tipo de torneio, para trazer gente de fora igual você foi lá para Maringá para disputar? Como é que chega isso em você? Então. Aí eles vão se virando nos 30, né? Então, tipo, a maioria acaba sendo local, né? O que atrai pessoas de fora. Não foi meu caso, gente. Eu fui prestigiar minha amiga. Mas premiação boa, por exemplo, quem consegue bom patrocinador e consegue pagar bem a premiação, isso acaba atraindo gente de fora. Eu sei que, geralmente, quando é para trazer atleta profissional, eles trazem um atleta sem custo para ele, né? Então, também consegue patrocínio, tudo patrocínio. E traz o atleta pro evento. Mas, tipo, não é. A realidade são torneios pequenos mesmo, locais. Então, claro, daí acaba coincidindo muita data. Então, por exemplo, esse final de semana tá tendo um torneio aqui em Curitiba, ao mesmo tempo tá tendo um em Floripa, que é próximo, daí, sabe? Mas acaba ficando local. A parada não Você difunde, que é uma pessoa que tá nos primórdios já, entrou muito jovem, entrou com 15 anos, né? Isso aí foi na tua infância você começou a jogar. Como você é uma das primeiras, provavelmente você é bem conhecida nesse mundo de esporte, principalmente do lado feminino. Você não pensa em tentar se juntar com alguém mais forte, alguém mais conhecido e tentar federar isso ou fazer um próprio torneio daqui ou se reunir, chegar lá na federação e falar, a gente precisa disso, 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 Então, a gente quer disputar o Campeonato Brasileiro, vamos... a gente fez uma ação, ano passado,
uma amiga minha idealizou um torneio voltado para as mulheres. Que também a briga começa aí, né? Nem todos os torneios têm a categoria para as mulheres, né? Tem as categorias para os homens, nem todos têm para as mulheres. Então, ela idealizou um evento que fosse exclusivo, tipo, voltado para as mulheres, e me chamou para fazer parte da comissão ali. E foi a primeira experiência que a gente vivenciou nesse sentido, né? De tentar movimentar alguma coisa pelas mulheres. O que eu senti nisso? É uma briga válida e super justa, mas não é a minha causa. A minha causa é simplesmente apenas que mais e mais mulheres conheçam esse esporte. Então, eu não tô preocupada ainda, né? Agora, meu momento. Se elas vão jogar torneio, se elas vão querer chegar lá no nível nacional. Eu quero que elas conheçam. Até porque envolve muita política isso aí, né? Entrar em federação. Exatamente. No momento, não tô preparada. Como você falou, eu sei que, de certa forma, eu já sou referência, mas a minha intenção é essa, é puxar as meninas pro esporte. Porque eu ainda vejo a dificuldade ali. Que elas têm, como eu falei, o medo da bola, elas têm o preconceito, têm vergonha. Se tem homem olhando, elas já ficam com medo de entrar na aula. Pra mim, o buraco é mais embaixo com as mulheres ainda. Tem que fazer elas criarem a coragem. Daí, quando eu sinto que elas estão indo, que elas querem começar a participar de torneio, aí eu passo pra frente, tipo, pra outra pessoa que possa cuidar disso, que não é o meu momento. Essa falta de coragem ou vergonha parte mais delas, né? Não do cara que tá ali treinando, né? Não. É delas. Totalmente das meninas. Totalmente das meninas. E é difícil fazer elas perderem essa coragem, assim, esse medo de... Não tá sendo. Eu acho que como o esporte realmente explodiu muito forte e tem muita mulher praticando, mulher influencia mais mulher do que a gente pensa. E eu vejo muito isso nas aulas. Então, o exemplo puxa, né? Então, elas vão fazer aula, elas postam, já vem menina vendo e querendo e quer começar. Então, não está sendo tão difícil. Acho que tá chegando nelas o esporte, elas estão querendo fazer. É aquela insegurança básica. Tu quer deixar a mulher nervosa, tu para na frente dela quando ela tá estacionando. É. Porque ela vai pensar, tá me julgando. O desgraçado tá me julgando. E na realidade, às vezes tu só tava parado olhando pra outro lugar, tu nem tava olhando. Mas é aquela insegurança interna enquanto mesmo, o cara da né? frente parou 3 lados... Totalmente atravessado, tudo 3 errado. vagas. Isso. E ela acha que tá olhando pra ele. É isso. E isso foi com todos os esportes e aí agora, essa questão do futevôlei ter dado esse boom tão recente, como ela mesma falou, imagina, a própria federação não sabe lidar com o crescimento do esporte. Mas deveria, Aí fica né? mais difícil. Deveria, porque é algo que você pode usar pra quê? Pra tirar a criança da rua. Que uma das coisas que eu sempre falo, eu acho que eu já falei em outros podcasts, não sei se falei nessa temporada, que a gente precisa de educação financeira nas escolas, a gente precisa de primeiros socorros, desde pequeno, aprender primeiros socorros e educação financeira e ser aula integral com o esporte. Por quê? Porque se deixar a pessoa só estudando de manhã, à tarde ela tem a tarde livre pra fazer muita cagada. Esporte, cultura é Esporte, cultura uma porta é o de que... saída, assim. E você ajudando isso, você federando ou as pessoas, o governo ajudando mais, você consegue fazer quadras, porque pracinha tem tudo que é lugar. Seja aquela areia ali da pracinha que é mais surrada, cara, as crianças vão brincar. Pra elas é uma brincadeira. E sai da rua. Então eu acho que isso, eles deveriam se coçar. Eles deveriam ver como tá tendo um boom. Porra, usa isso. Aproveitar o boom, né? Aproveitar o boom. E outra lá, desde pequeno ali, pega as mães ali, pô, quando for pra um campo, pô, vai que vai feliz. E você falou que como se ninguém soubesse, mas Curitiba é muito frio. Como é que é o treino no frio? Gente. A areia corta. Ai, que dó. A bola dói mais ainda, né? A bola dói mais. Qualquer batida. Aí a gente tem, tipo, realmente usa manga longa, treina de leg. E daí a gente usa uma botinha de neoprene, que é uma meinha, na verdade, pra mergulho. Graças a Deus alguém descobriu e funciona pro futevôlei. Então, tipo, claro, a batida com a chapa não fica tão boa com aquilo, mas entre congelar o pé e doer o pé pra caralho com a batida da bola, no frio é melhor usar a botinha. Fazendo 8 né? graus, Então, né, cara? Não, pegamos treinos com 6 graus. Foi, acho que o mínimo, assim. Absurdo. Não tem. Mas, cara, muito legal, porque depois que as meninas começam...
aproveita agora, o calor começa, não para no frio. Não para mesmo. Elas seguem treinando. Mas Curitiba é desafiador pra esse esporte. Desafiador. É desafiador porque daí, quando eu vou para outros locais, por exemplo, assim, surgiu uma viagem, fui, sei lá, pra uma região de calor, pro Nordeste em pleno julho aqui em Curitiba, né? A galera morrendo do frio. Você chega lá, tá todo mundo na praia jogando, tá tudo Rio. normal. Daí você fica tipo, cara, a gente sofre. Mas eles jogam A 12 gente meses. sofre com 12 esse meses. esporte. É. A gente não tem todo esse tempo, não tem praia, não tem sol. Não. 12 Aqui é meses, né? sofrido A gente jogar. tem sol juntando tudo, dá um mês. Pegar todos os dias do Calor. sol do ano, É. calor, dá um mês. É bem complicadinho. E como é que funciona? É difícil o treino, mas como é que funciona o treino? Só para o pessoal que não joga e não participa dos seus treinos. Chega lá e já joga. A parte física, você pega mais a parte física e o jogo é só um complemento. Como é que funciona? Então, vou falar da minha forma, né, que eu estou levando, desenvolvendo a minha metodologia Tindeta. Então, eu trabalho com nivelamentos de alunas. Então, tenho turmas para quem está iniciando, que eu chamo Feminino C. As meninas que já... montei um teste todo para ir conseguindo graduá-las, né? Daí, Feminino B e Feminino A. Então, tipo, quando as meninas chegam para fazer aula, toda menina nova que chega tem que passar pela aula experimental, não vai fugir, porque na aula experimental não é a aula inteira, né? São, tipo, 20 minutos, se eu for muito rápida, e se eu pudesse falar o tempo inteiro, eu falaria 2 horas para explicar como executar cada fundamento, que são 5 fundamentos básicos do futebol. A chapa, que é o pé, coxa, ombro, peito e cabeça. Peito eu não passo no começo, que é mais difícil, elas têm mais medo. Então, eu passo os outros 4 fundamentos. Sabendo, entendendo como executa os fundamentos, ok, já consegue fazer os exercícios da aula, né? Já consegue acompanhar a turma que tá ali rolando. O problema é isso, o futebol é ingrato, porque não é um esporte que elas vão conseguir sair jogando na primeira aula. Embora elas acertem já o fundamento, expliquei lá o ombro. Cara, joga, elas acertam. Mas daí começa a pôr as outras situações do jogo, dificulta, né? Não sai jogando. Mas, tipo assim, as meninas que vão treinando ali, cara, com 1 mês já dá pra fazer um joguinho adaptado, reduzido, assim, né? Quadra reduzida, sem saque, porque o saque também é fogo. Sem o saque já sai joguinho. Então, assim, ele é muito... Eu falo que é um esporte desafiador. Que daí, beleza, na primeira aula você já acertou os fundamentos. Na próxima aula, sabe, cada hora é um movimento novo ali pra você ir pegando. Mas com 1 mesinho já dá pra brincar. E, claro, vai muito da aluna, né? Sim. Da aplicação da pessoa, tudo. Isso, No feminino tem diferença de altura da rede, não? tem. Tem? A quadra feminina, a altura da rede feminina é um pouquinho mais baixa, 2 metros. A masculina é 2,20. O problema é que a quadra fica igual ao tamanho, 9x9. Uhum. Daí você baixa uma rede pro feminino e mantém a quadra Não faz comprida. sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. A quadra fica imensa perto da rede baixa. Deixa eu fazer uma pergunta antes de eu falar uma coisa e ser julgado. Você acha que deveria diminuir o tamanho da quadra? Pra poder... Sim, pelo amor de Deus, vocês estão nos ouvindo. Federação, que não existe. Diminui o tamanho da quadra para 8 metros. Agora eu vou falar uma coisa que eu posso ser julgado. Eu sempre falei isso no futebol feminino de campo. Cara, diminui o gol. Por que diminui o gol? Isso. A mulher não é uma coisa tipo, é machista. A mulher, ela não vai ter impulsão do homem. Não vou dizer nunca, ela vai evoluir, mas o homem goleiro também vai evoluir. Então, tipo, sempre um vai evoluir, porque o homem tem impulsão. E pra ser goleiro tem que ter impulsão. E não existe tanta mulher alta igual goleiro. 1,95, 2 metros. Sempre vai ter mulher 1,80, mais alta vai ter 1,85, mas ela não vai ter a impulsão do homem. A gente vê vários jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, um jogo legal jogado. Mas quando chega no gol, você fala, nossa, que gol palha. Chutou do lado da goleira. Então, eu acho que deve mudar o tamanho do gol. Não o tamanho do campo, porque na linha elas vão dar um pau em qualquer homem. Mas chega no gol, deveriam diminuir o tamanho do gol para poder sair menos gols, ser mais bonito, ser mais atrativo. A gente estava conversando esses dias. O futebol tem que ser mais atrativo. O futebol feminino falta esse atrativo. Porque no futsal a gente não sente essa diferença, né? Porque aí O que futsal é muito mais competitivo. Cara, o futebol feminino, futsal, você assiste, você passa horas assistindo, porque é muito bonito. Perfeito. Porque daí a goleira tem o tamanho do gol pra ela, pega muito.
E as meninas são habilidosas, tudo, mas no futebol o que falta é esse atrativo. Você vê chute no ângulo, você vê gol que você fala, esse até o Muralha levava. O Muralha levava qualquer um, ele podia jogar no feminino. Mas... Que mágoa, hein? Mas, Imagina. porra, Tá doído, quase hein? nada. Imagina. Mas tem gol bonito no futebol feminino, tem muito gol bonito, mas tem daqueles 8 que saiu, 2 foi bonito. Os outros 6 se fala, não, dava, né? Dava. Perfeito. Tirando Muralha, qualquer um pegava essa. É complicado. Não. Complicado ter Muralha no gol. Mas eu acho que faz, ter eu o acho que gol faz maior. parte da evolução do esporte, porque se você for observar, o próprio futebol masculino, ele não tá terminado o seu conjunto de regras. Hoje mesmo, agora com o Mundial, a FIFA tá testando a questão do juiz falar pro estádio inteiro o que ele decidiu no VAR. Então eles ficam adaptando regras, a Copa do Mundo teve a regra do acréscimo, que foi uma mudança. Então eu acho que é uma questão até de mobilização. Se por acaso, que nem ela falou, juntou um monte de mulher, conseguiu, o esporte realmente tá sólido. Você chegar lá e dizer, a gente tem aqui um conjunto de soluções para apresentar, para melhorar o esporte, tornar mais atrativo, mais competitivo, aí fica muito mais fácil. Mas quando eu falei do não acharem que eu sou machista por causa desse comentário, é porque o próprio futebol feminino não quer que diminua o gol. Porque tem que ser igual. Aí Mas só que vai não dá, entender, não dá. Ele fica mais fraco. Não, Ele perde perfeito atrativo. tua fala. Não é questão de machismo, não. É questão do corpo ser diferente. Falar de biologia hoje anda difícil. Falar de biologia, falar de ciência hoje anda Então. difícil. Aí o que eu Então. brinquei com ele nesse dia que a gente tava falando sobre né, a diferença do tempo, do corpo, etc. Deixa esse atleta trans entrar, vai equilibrar, porque daí bota as goleiras trans e resolveu. Seria um jeito. Todos vão ficar felizes. Isso! vão ficar felizes. Todos felizes. Mas só que Isso não aí. vai. E daí o que você falou do futebol tá evoluindo, eu acho que a gente tem muito que aprender com o futebol. Com o futebol não, com o esporte americano. Com as regras americanas. Esse negócio do cara falar pro estádio inteiro existe há muitos anos na NFL, na NBA. Isso existe há muitos anos. Outra coisa que eu também acho que deveriam fazer era desafio. Cara, Isso, toda vôlei, hora né? para o jogo pra... porque impedimento, aí tava meio milímetro, não sei o quê. Cara, faz o desafio, pronto. O cara tem 5 substituições. Ele queimou um desafio, perdeu uma substituição. Acabou. E a outra coisa O cara que não vai tá em pedir toda teste, hora. isso aí, inclusive, no Campeonato Paulista, se eu não me engano, eles estão testando a linha mais grossa de impedimento. Né? Por causa daquela coisa dos 1 centímetro, aham. 2 centímetros, A um dedão linha- na frente. Isso, a linha mais grossa. A linha aqui de impedimento. bengala. Não então, desce o nível. acho Tem que- menina hoje, não desce o nível. Ju. Eu não vou mudar porque é uma mulher. Eu vou tratar. Continua escroto, então, Vou também. continuar sendo Aí é escroto. contigo. Você falou do Team Deta. Como é que funciona o Team Deta? O Team Deta surgiu em meio à pandemia. Eu jamais pensava que eu ia virar professora de futebol, né? Eu já tava dando aula, já era atleta, já participava de torneios e tal. Mas aí, quando estourou a pandemia, eu tava recém-formada e tinha acabado de defender meu mestrado. Então, minha ideia era seguir carreira acadêmica. E aí veio a pandemia, acabou a bolsa do mestrado. Aí surgiu conheci uma menina num rolê clandestino que disse que tinha começado a treinar e que não queria parar e perguntou se eu não podia jogar bola pra ela na praça. Eu falei, meu, será? Aí um amigo que nos apresentou falou, não, vai. Eu falei, então vamos, né? Vamos marcar. Peguei o contato dela, não acreditei muito. E daí, realmente, durante a semana marcamos. Daí, até, né? Daí era pandemia, a gente foi super cedo, 7 da manhã pra ninguém pegar a gente, pra não dar BO, morrendo de medo, praça deserta, enfim. E assim eu comecei a dar aula. E daí ela já chamou amiga, mulher influencia mulher, já chamou amiga e tal, e daí com o tempo conseguimos uma quadra, uma das quadras que eu trabalho hoje em dia me abriu as portas, né? Até porque na época realmente estava deserta, a cidade dava medo. Daí eles abriram as portas, segui dando aula e foi indo e não consegui mais parar, não quis mais parar. Me apaixonei por isso. Esqueci a carreira acadêmica pra longe. E daí foi tomando uma proporção muito legal, que realmente hoje eu tenho 6 turmas, né? Tô com uma estagiária, tenho 6 turmas, todas lotadas, e isso virou o Team Deta. Quando eu vi, eu tinha uma equipe, um conjunto e muitas Que meninas, bacana. e enfim.
Mas sempre, como eu era nerd, né, na época da escola, sempre me preocupei muito com essa parte a parte teórica do negócio mesmo. Então, o que tem de curso, não tem muita coisa ainda, mas o que tem eu consegui fazer, eu fiz cursos, né, pra tentar me aprimorar, por ser um esporte novo, não tem muita coisa. E também sempre como professora, né? Então, tipo, eu monto plano de aula, todas as minhas aulas estão mapeadas. Tanto que agora eu tô com a estagiária, cara, é só ela abrir, já tá lá o que ela tem que fazer, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa que eu fui fazendo no dia a dia preparou a parada pra agora que tá ficando grandona mesmo. E daí fui desenvolvendo essa metodologia de nivelamento, que eu vi que precisava, porque não tinha como receber todas as meninas numa turma só, porque realmente elas vão evoluindo, daí o treino não fica bom pra ninguém, né? Pra quem tá... Minto, acho que pra quem tá super começando é legal treinar com as que já sabem, porque daí vai Sim, evoluir. sim. Mas pra quem já sabe é difícil, pra professora é difícil ficar ali equilibrando o treino, então essa parte do nivelamento foi uma sacada bem legal. Eu vou te fazer uma pergunta, acho que já devem ter te feito. Você gosta mais de jogar ou de dar aula? Não me fizeram. Eu acho que hoje em dia eu gosto mais de dar aula. Caramba, que legal. As tuas turmas, elas são 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Como é que funciona? Eu dou aula de segunda a quinta todas as noites. 3 horários à noite ali. Ah, pros 3 grupos, C, B e A. Daí. A maioria das minhas turmas são C, porque tem muita mulher entrando, né? Então eu tenho 2 turmas B e 4 turmas C. Daí, à medida que dá pra ir trocando, eu vou subindo elas de nível. Eu faço A com B, acabo treinando elas juntas, que já sai um treino legal, assim. Mas só o sempre C priorizo, que tem assim, uma tipo, distância. sempre priorizo exercício. Faz A com A, B com B, né? Sim, até pra elas sim. poderem treinar juntas. Eventualmente, se forem pegar um torneio, coisa assim, já estão... Sim, você pega uma que tá nível A, treinar uma com D, ela fica... Vai. Pois é, também, né? e sabendo que há essa... Não sei porquê. Mulher adora competir com outra mulher. Como é que fica tu botar como categoria você é B e você é A? Não. Como é que... Deixa eu falar, vocês não vão acreditar o que eu vou falar agora, gente. Eu nunca vi tanta colaboração como mesmo? esse mundo do futevôlei entre as meninas, ou Tindeta, não sei ainda qual é, tô tentando descobrir. É absurdo o quanto elas se ajudam e se apoiam e não tem essa rixa, essa rivalidade. Caramba! Talvez eu vejo que é porque como todas estão vulneráveis de certa forma, todas tiveram medo pra começar e todas passam pelo processo ali de ir evoluindo. Gente, é absurdo, assim. A empatia é muito lindo. maior. É lindo. Cara, a primeira menina chegou agora, acertou a primeira chapa. Hoje ainda, eu tava dando aula antes de vir pra cá. Acertaram o levantamento, treino difícil de levantamento. A quadra inteira parou pra aplaudir. A quadra inteira. Todas, as que estavam do outro lado, os caras que estavam fora, todo mundo aplaudiu. É muito massa o que elas criaram. Essa rede de apoio que elas mesmas criaram, magnífico. Então, não tem. E elas sabem, tipo, não, eu tô no C ainda porque eu tô aprendendo. Eu quero chegar no B. Essa é a única rivalidade que elas criam com elas mesmas pra quererem evoluir. Oxe, Muito massa. Porque isso torna um time mesmo, né? Um time. Se fecha um time e outra é convivência. Eu não sei se a pessoa que vai lá vai de segunda a quinta ou vai lá 2 vezes na semana, mas você vê mais que a família. E é uma coisa que você foge da rotina, né? Não tá no trabalho, dá aquela marido, aliviada. filho, Exatamente. casa, trabalho, tudo junto, É. né? A Ali dupla você jornada alivia. que a gente É sabe o que a é gente foda. vê, a gente indo jogar bola na segunda-feira. É o momento que eu alivio, que é o desestresse. Eu xingo o cara, mas não quero xingar ele. Tô xingando meu dia, que foi horrível, mas coitado vai sofrer ali o que eu vou fazer. E no futebol ele não Perfeito. deve ser diferente, Porque né? é que vocês falaram, não é só o condicionamento, queimar caloria, ganhar musculatura, é a socialização também. Isso Também, vem muito forte. também. Muito forte. E como é que funciona, qual é o risco, digamos assim, incidência de lesão? Existe? É bem menor do que outros esportes? Como é que funciona? É baixa. É É baixa. baixa porque o impacto é menor por ser areia, né? Uhum. Então, realmente, eu recebo muitas pessoas que fizeram cirurgia, geralmente de joelho, jogando futebol, estourou o joelho, aí, tipo, tá na reabilitação, vai pra areia fazer o futevôlei. Que realmente o impacto não é forte. O que acontece às vezes é que tem as quadras de areia mais batida, né? Daí, pra gente que acostuma jogar na areia fofa, pegar uma areia batida já grita o joelho. Mas quanto a isso é tranquilo, não tem contato. Então, tipo Sim. assim, a lesão por contato, que nem tem no futebol, handebol, não. Isso também faz com que muita mulher procure.
E quem faz montinho pra bater Camão, é vaiado? leva bronca da professora. É a primeira coisa quando eu vou ensinar aula de saque. É a primeira coisa que eu falo pra elas. Elas sabem. Vocês não me façam morrer com a mão nunca. É etiqueta do futebol. É o mínimo, né? Lutem, façam com o pé. Eu falo pra elas, se tiver passando um boy, pisca, me ajuda aqui. Mas não me enfiem a mão na areia, cara. Não faz. Mas Faz é no- tão fácil, não é tão difícil você fazer com o pé. Não é, mas... Não. Aí com a mão fica mais perfeitinho. É, você quer fazer um É. castelo ou você Castelo quer só de lá. bater o... Isso, aí que tá, aí que tá. Não, não quero fazer um castelo, quero fazer um negocinho pra bater ali rapidinho. A nível mundial, como é que tá hoje? Tem um país que é melhor que o outro? Tem. Existe, né, grandes competições, já é um país que tá muito mais adiantado, que já é Deve referência. ser o Egito, né? Que só tem Como é areia que lá. tá? Os caras só jogam... Eu ia chutar a só Austrália, velho. Os caras só jogam dizer. futebol de areia, só tem areia naquilo lá. Então, o país mais evoluído é o Brasil. É o Brasil. Caramba. O futevôlei nasceu no Brasil, Hum. né? Foi criado no Brasil, um esporte brasileiro. Então, realmente, a gente manteve aqui, fez jus do esporte ser daqui. Os brasileiros, claro, tem outros países chegando forte, mas quando tem os torneios de nível mundial, geralmente dá final o Brasil, tipo, duas duplas do Brasil, assim. E já há Difícil. movimento pra querer Chega. levar pras Olimpíadas? Existe, querem. o Cara, eu vi pessoal breakdance, quer cara. Por que não vai muito. entrar? Então. Mas enquanto vocês falavam da questão da federação, foi o que eu pensei. Enquanto não der uma avançada na Justo. profissionalização do esporte, vai ficar difícil, né? Cara, eu vi breakdance, cara. Virou olímpico. Breakdance? Não, Eu imagino o cara lá da Grécia que inventou as Olimpíadas falou, breakdance? Eu não fiz isso. Eu não fiz esse esporte pra isso. teve um movimento muito forte, uma época, pra levar o... Como é que é o nome daquele do cano? Aquela dança no cano. Ah, o polidense. Polidense. É que existem coisas que não são esportes olímpicos. São esportes, mas não são olímpicos. Tipo, o futsal pra mim poderia entrar. Pois é. O Futevôlei, futsal é uma bronca, Futebol de né? areia. Mas o futsal parece que tem a questão de federação também. É, mais, Tem, mais ali é briga É. política de ego e etc e tal. É, tipo, skate, eu achei que foi muito legal entrar. Agora, breakdance não é um esporte, é mais uma música com uma dança. Que é bonita, é legal de ver, mas não é um esporte olímpico, uma coisa, um negócio que remete à Grécia. Você imaginou, sei lá, o grego lá começar a dançar do nada? Não. Tem um filme que faz, depois eu te falo, é muito bom, que tem essas danças. E tem o Tindeta e a sua marca. Você tem uma marca, né? Tem uma marca. Como é que surgiu essa marca? Como é que você falou, cara, eu acho que eu vou começar a vender uma marca e vai ser minha? Não foi assim, definitivamente. Só foi. De repente, também, quando eu vi, já tinha virado. Quando eu comecei a dar aula ali, achei que eu precisava criar uma identidade visual, assim, né, pra começar a fazer divulgação. Aí, na época, realmente, contratei o serviço de uma pessoa e fiz lá os testezinhos super legal. Ai, você é assim, você é assado, você é dinâmica, você é... Daí eles chegam, montam o teu perfil, assim, né. Aí, beleza, quando ele mandou a logo, assim, eu chorei. Eu falei, cara, porque a minha logo, pra quem não sabe, minha logo, que vocês veem por aí, os dois triângulozinhos lá, ela foi inspirada no meu movimento de chapa. Então, o cara pegou eu fazendo uma chapa e dali ele tirou o triângulo. E daí, quando ele girou, tem no meu Instagram, tem eu explicando como que foi criada. Então, assim, pra mim, aquilo teve um impacto muito forte. Tipo, cara, ele usou a minha chapa pra criar a minha logo. E, enfim, aí, daí eu precisava de uniforme pra dar aula. Aí eu fui lá e fiz um uniformezinho pra mim, né? Ai, tão linda essa história também, meu primeiro uniforme. Minha mãe e eu compramos o tecido, minha mãe costura. Aí ela cortou pra mim do jeito que eu queria, só que a máquina dela não dá pra esticar, senão estoura o tecido. Daí eu levei na costureira pra costureira fechar, mas minha mãe que cortou. E mandei estampar a minha logo. Então assim foi meu primeiro uniforme. E daí de repente, tipo, eu queria um shortinho igual o teu. Daí eu falei, então vamos ver. E daí vai e de repente já tô lá fazendo milhões de roupa e vendendo roupa loucamente. E virou, não foi uma coisa que eu planejei. Virou. Não foi nada planejado, foi Não. saindo. Foi saindo. E você pensa em colocar pra vender na internet, estourar, fazer uma loja Penso. voltada a isso, Próximos uma bola? passos. Olha, uma bola. Você me deu ideia agora. Eu quero 2%, não tô pedindo muito, Ok, 2% em cima da... Do preço que tá micado, vai. A bola...
A minha primeira bola eu paguei R$80 na minha Caramba. casa. Agora diz que tá 400 e pouco, né? Nossa. Por aí, se eu olhar na internet. Lá no futsal que eu jogo, todo ano a gente compra uma bola. Eu falei, não, gente, eu compro esse ano. Eu tô até agora enrolando. O preço é muito caro de uma bola, é muito caro. Eu adorava na época que era aquela que você batia, fazia efeito pra sentir o Roberto Carlos. Hoje em dia, pelo amor Dente de de Deus, leite. dente de leite. Mas legal que surgiu a tua marca, assim, do nada, Foi assim. do nada. E Hoje você disse que tem uma estagiária que trabalha com você Sim. dando aula daí, isso? E veio como? Você abriu o processo seletivo? Era uma aluna muito avançada? Cara, ela era uma amiga, na verdade. Ela veio da época... Ela também está entre as pioneiras do futevôlei. E daí deu certo que ela começou a cursar educação física também. Eu falei, não, então... Porque é uma coisa que eu priorizo muito, ser da área da educação física. Outra coisa que não é realidade no futevôlei, tá? Não vou dizer quantos por cento, mas muitos por cento dos professores, pelo menos de Curitiba, não são formados em educação física. E não é isso que eu quero pra levar pro Tindeta. Então, daí quando ela começou a educação física, eu falei, opa, dá pra falar com ela. E aí ela super curtiu e tal, e é isso, a gente aprende muito juntas, assim. Que pra mim também é uma experiência nova, né? Ter alguém sob minha gestão. Mas ela também tá amarradona, comprou a ideia do feminino, né? Inclusive hoje eu deixei ela lá dando aula, eu falei que ia ter pizza, ela falou, me leva pra comer a pizza. podia ter trazido. Podia, né? Podia ter trazido. Mas alguém Sobrasse. tinha que dar aula. Se tivesse Se sobrasse. Que apontou pra mim, não te entendi, mas tudo bem. E você pensa num futuro, assim, abrir uma franquia? Como se fosse uma franquia, Tindeta? Isso. Não só em Curitiba, colocar pra região metropolitana, algo perto de você pra você poder controlar e depois expandir. Comecei Pensa a pensar. num- Comecei a pensar. Até um tempo atrás eu pensava em ter a minha quadra, né? O espaço físico. Mas andei conversando com amigos, pessoas de área, assim, né? Que entendem de negócios. Não do futebol, mas de negócios. E a gente concluiu que não seria um bom momento para abrir uma quadra, ter um espaço físico. E desde que isso aconteceu, que também foi um baque, porque tinha virado um sonho meu já, e daí eu já tava meio desconfiada, e ele veio com a informação que não valeria a pena. Foi um baque, mas aí eu pensei, então, é esse o caminho. Eu vou realmente focar no dar aula e tentar expandir dessa forma, né? Então, é o processo agora que eu acredito que vai seguir, vai acontecer isso. Graças a Deus, já tenho a metodologia bem fundada, assim. Então, pra expandir agora, eu acredito que não seja difícil. Então, posso abrir o processo seletivo hoje. Estou procurando estagiárias, meninas da educação física que quiserem conhecer o futevôlei. É um ótimo investimento, né? E agora eu ia partir para outra já, quase para finalizar, mas agora surgiu, por que não compensa abrir novas quadras? Não Meio diria assim, tipo, só pro futevôlei. Aí você fizesse uma quadra de Então. areia, jogasse futebol de vôlei de areia, aquele Tem frescobol. que ser. Só pro futevôlei, Só pro futevôlei, insustentável não, claro mesmo. que você não ia sobreviver, mas Insustentável mesmo. pra abrir pra mais coisas. Mas meio que tá saturado em Curitiba. Tem De muita tanta? quadra mesmo, É, mesmo. Se vocês, Tem ex-jogador botando grana aí. agora vocês vão começar a prestar atenção, que agora, né, falamos em futebol, vocês vão começar a ver. Cada pouco, vocês passarem de carro, tem uma quadra. Então tá meio saturado. E o problema é que eu vejo, tipo, é foda porque é limitado, ó. Você tem 4 quadras, digamos, de areia no teu espaço. Cara, elas vão bombar das 18 às 21. Sim, tem mais essa. Não foge muito das quadras de futsal, Sim, né? Enfim, sim. sintético aí. É aquilo ali. E daí durante o dia ela, sabe, É que as de Não, dá. futsal e sintético ainda se viram com as com as escolinhas, né? escolinhas. Daí teria que se desdobrar nesse sentido, né? Pôr lá pra criança, enfim. Talvez uma coisa mais pensada, assim. Mas daí juntou que daí eu tô no meu momento de dar aula mesmo, então vou gastar energia nisso. Vou investir energia nisso. É porque se fosse pra você fazer uma quadra pra você, aí você teria Ia que ter que parar gerir a da. quadra. Aí você teria que gerir e seria outros. E até porque, vendo que as coisas elas estão acontecendo pra ti naturalmente, conforme tu tá crescendo, não quer dizer que seja uma ideia descartada, né? Daqui, sei lá, mais 2 anos, por exemplo, o esporte pode ter evoluído mais ainda, o dobro do que evoluiu nesses últimos 2. Você pode estar de um tamanho que você não mensura hoje
E aí pode ou aparecer um investidor, ou você já tá com bala na agulha pra botar, aparecer até uma quadra já existente querendo vender, Sim. em vez de ter que abrir uma do zero, etc e tal. Nunca diga nunca, né? Perfeito. Bem isso mesmo. Nunca diga nunca, porque logo pode ser o teu sonho você começar a abrir quadros. Tem um negócio aqui que é, acho que é a Academia do Boleiro, não sei se já ouviu falar. Que ele faz esse tipo de treino, mas só que sintético, assim. É como se fosse o treino físico de uma Tipo categoria de crossfit. base. Uhum. Tipo crossfit. Então, são coisas que estão crescendo muito nesse âmbito, assim, tipo, treino pro futebol. O treino na areia, o treino no areião. Isso aí daria muito certo, daria muito... E aquela pergunta clássica que eu ia fazer? Sim, nós temos uma pergunta que ela é feita de forma geral. Como é que tá o coração, Deta? Tá solteira, tá casada, tá na pista, tá no Tinder, como é que tá? Nossa, que resposta! Graças a né? Deus. E não é por ninguém. Show de bola. Meu coração tá apaixonado pelo futebol. Gente, eu só trabalho agora. Também tô virando essa pessoa que só trabalha. E aí, deixa eu contar pra vocês. Não é migué, mas eu dou aula à noite, né? Então eu não tenho nem tempo pra date. Hoje eu me arrumei pra vir no podcast. Olha isso, gente, porque fazia tempo que eu nem me arrumava. E realmente, assim, mas ocupa meu tempo, tá tudo bem. Eu sou muito desapegada, eu tô muito tranquila. Tá feliz assim? Muito feliz assim. Tá feliz assim, tá ótimo, Tá né? tudo bem. E... Faz as propagandas? Vamos lá, Antes vamos da gente chegar nos de volta dois últimos. pro momento blogueirinha. Pizzas mais tasty, excelentes sabores. Mais uma vez a gente deixou ela zerada, tá? Sigam os caras no Instagram. Tem muita opção de sabor mesmo para vocês experimentarem, vindo de uma pessoa que tem paladar infantil. Então vocês têm que ter noção do quanto é bom. Ali hoje brigou com a Nutri, se botou pizza, também. Gente. Vocês precisam... Gostosa. E fazia tempo que não comia, Fazia né? muito tempo que eu não comia pizza. Então, realmente, experimentem, tá? Além disso, tem o Marcelinho Tatu, um monstro na arte do realismo preto e branco. A gente sempre bota o arroba dele subindo e descendo aqui nos nossos vídeos. Segue ele lá no Instagram, faz um orçamento, fala que viu aqui. De repente, ele faz até um precinho melhor pra ti. Barbearia Gentlemans, que é onde a gente está gravando hoje, deste que vos fala. Conheça o Clube Gentlemans de Vantagem, que pode te dar corte ilimitado e descontos e cashbacks exclusivos. E agora, né, falando da gente, se ainda não fez, porque tu tá querendo correr o risco de receber uma foto do Júlio nu, desnudo, desprovido de roupa e de beleza. E não é de neném, é de agora. Tá? De agora, não é exato. Daquele jeito que assim, ó, que nem o diabo quer ver. Nem tem uns pedófilos que... Por favor, clique no gostinho, ali, bem ali embaixo, ali, ó. Inscreva-se no canal, ajuda pra caramba a gente. Clica no sininho, que daí toda vez que a gente postar um vídeo, um corte, qualquer coisa, vai aparecer pra você. E manda pra galera, cara. Pô, tem uma amiga mulher que quer fazer um esporte, não sabe o que... Pô, olha a oportunidade que a gente tá tendo aqui hoje. É. Um esporte que tá em crescimento, novo, queima caloria, não se machuca, depois do horário de serviço, uma turma que se ajuda, como ela contou, não tem competição, não tem aquela rusga, nada assim, muito apoio. Imagina, e eu tenho certeza que não deve ser muito caro não, hein, acho que cabe no teu bolso. E outra, depois do carnaval, que você vai dar aquela... Tomar um monte, comer de tudo, vai estar um pouquinho mais cheinha, mais cheinho. Vai lá. Então compartilha esse episódio de hoje com a tua amiga. Vão vocês duas, façam uma aula experimental com a Prof. Deta. Tenho certeza que pode acabar mudando a história de vocês aí. E a respeito do canal, gente, se inscreva lá no YouTube, é de graça. Não vai custar nada pra você e vai ajudar a crescer o Paraná, vai ajudar a trazer mais convidados. E é isso que a gente precisa, trazer convidados para poder o quê? Distrair vocês. Que essa é a intenção do podcast. Distrair e mostrar que a gente tem muita coisa boa no Paraná. Em Curitiba a gente tem futebol de areia. Porra, a gente tem futevôlei, a gente tem aquele beach tênis. Coisas que a gente nunca ia imaginar. A Deta carrega um caminhão de areia no carro dela. Imagine, Curitiba. Quando ela ia imaginar? Uma guria de Curitiba. Nunca. Em Curitiba. E Deta, Isso tem que ser salientado. aonde te acha? Redes sociais. Redes sociais, Instagram,
Deta P. Cunha. É isso, porque o Facebook eu não uso muito, não. E pra poder começar a treinar lá no Tindeta, onde que acha? Então, pode chamar lá pelo Instagram mesmo. E também, se quiser entrar em contato direto com as quadras, dou aula na Areia Carioca, que fica lá no Auer. E dou aula na Point 41, que fica aqui no Rebouças, pertinho aqui. Bem pertinho. Perto da Getúlio ali, não é? Isso, mas... Perto da arena ali? Mais pra baixo, mais pra perto baixo. do bar do Didi. Sim. Isso aí. Ali é tudo conhecido. O bar do Tudo Didi nosso. da Getúlio ali. E... Tu conhece bem a Getúlio, a gente sabe, não precisa ficar te... Conheço. Gilberto revelando. jogou comigo... Hoje não joga mais. Hoje não joga mais, tá Grande trabalhando. Gilberto, que Esse horário jogava ele tá trabalhando. Que fim levou, né? Jogava no América, hoje em dia trabalha na Getúlio, diga. Fizeram algumas perguntas pra você? Fizeram. Então nós vamos para o nosso quadro Pergunte a Si Mesmo. Um quadro onde o convidado vai lá no seu Instagram, pede para as pessoas que ela conhece fazer as perguntas. As pessoas vão lá, fazem e ela lê, ela escolhe e vai responder todas aqui. Parece coisa de preguiçoso? Parece, mas é mesmo. Essa é a intenção, que quanto mais o convidado falar, melhor pra gente. Aqui, ó, pronto. Então tá, ó. Perguntaram mais do futevôlei mesmo. Era aberto, podia perguntar o que quisesse. Perguntaram do futevôlei porque Exatamente. quiseram, problema de vocês. Maior objetivo profissionalmente em relação ao futevôlei. Então, acho que vai muito da pergunta que você me fez. Se eu, né, gosto mais, enfim, hoje de jogar ou de dar aula. Eu amo dar aula. Então, profissionalmente, se for pra falar assim, eu quero me tornar uma atleta profissional. Não, eu quero que as coisas continuem dando certo como professora. Quero cada vez trazer mais meninas pro esporte. Tipo, se hoje tivesse que escolher, realmente eu escolheria seguir dando aula. Uhum. Então, como atleta, cara, não tô aposentada. Mas, tipo, já tive muitas conquistas, tive muitas vitórias, uma evolução comigo mesma, muito massa, assim. Sou muito orgulhosa da minha trajetória. Tenho muito troféu, graças a Deus. Não sou cuidadosa, estão tudo numa caixa, porque só vou lá, tadinhos. Mas, assim, tenho minha história. Tô construindo ainda. Tenho certeza que vem muita coisa pela frente. Mas não sou a pessoa que, tipo, quero virar profissional agora disso. Não. Tá ótimo assim. Qual que paga mais? Ser professor ou ser atleta? Boa pergunta. Custo-benefício, né? Talvez atleta pague mais. Pague mais, consiga patrocínio, tudo. Mas o custo talvez seja maior também, né? De ser um atleta mesmo, então... Aí não ia poder comer pizza, né? Aula. Então, imagine. Você já é uma super prof, empreendedora e atleta. Qual o próximo passo? Também já entra um pouco no que a gente falou. Acho que meu passo é seguir no empreendedorismo como professora, né? Então, as estagiárias. Preciso das estagiárias para daí seguir aumentando o Tindeta. Acho que esse é o foco agora. Se eu já pensei em ter minha própria arena de futebol, então também falamos sobre isso. Time do coração. Não falei meu time. Sou coxa doida. Sofredora. Muito, tudo mas tudo bem. Uma das heranças que meu pai me deixou, né? Fazer o quê? Uma menina perguntou quando eu comecei futebol, quem influenciou, então também contei um pouquinho dessa história. Comecei lá na praia, né, com a galera do litoral. E meu pai também sempre foi muito assim, tipo, quando eu falei no sítio que a gente ia, jogava futebol com meu pai, fazia altinha com meu pai. E não comentei aqui, mas meu pai faleceu no ano que eu comecei a jogar futebol. Então, em 2017 eu comecei, começo do ano, e metade do ano ele faleceu, teve um câncer. Então, e ele não me viu jogar, assim, pra valer futebol. Então, tipo, ele sempre, né, me incentivou muito, não chegou a ver agora quem sou eu no futebol. E pra quem falou lá atrás que eu tava cometendo um erro ao trocar de graduação, tenho certeza que ele estaria muito orgulhoso agora. Mas isso é uma coisa, tipo, que me dói, assim, saber que ele não me viu jogar, né? Mas enfim. Ou tá vendo também. Talvez, né? Ele falando, caralho, acertei em falar pra ela não jogar só pra ela ir lá e... Acertei. Tinha que... É o único jeito dela fazer as coisas. Filha, né? Pais tem dessa, né? Tem.
Um amigo perguntou quem é responsável pelo ombrinho. Porque um dos fundamentos, como eu falei, é o ombro, né? E dizem as más línguas que meu ombro é muito bom, muito certinho. E realmente não me apuro com o fundamento do ombro. Tanto que minhas alunas daí sabem, coitadas, elas têm que aguentar, que daí eu quero que elas ponham o ombro em tudo. Mas é que entre uma chapa, que é o pé, e o ombro, o fundamento do ombro é muito mais seguro. Tá perto do nosso campo de visão, tá mais controlado, né? Deixar cair pro pé lá embaixo, tal, perde um pouco o controle, aqui é mais controlado. E pra nós que temos dificuldade, medo, às vezes, de usar o peito, então o ombro pra mulher acaba sendo muito bom. E o meu, usar o fundamento do ombro foi muito difícil pra mim. Eu comecei a jogar, tipo, eu demorei uns 2 anos pra ter coragem de pôr no jogo, assim, né? Eu usava na altinha, mas no jogo não. Só que eu fazia sem técnica, sem nada, tipo, batia na bola. Dava certo 5, mas daí 15 dava errado, né? E ok. Só que também naquela época, como tinha pouca mulher, nossa, Detinha tem um ombro... Detinha, né? Me chamam Detinha. Detinha tem um ombro bom, o ombro tá saindo, não sei o que. Ok. Até que daí, realmente, quando eu comecei a treinar com meu professor, Cicinho, que aí ele falou, não, vamos ajeitar a técnica desse ombro. Aí o buraco foi mais embaixo, porque aí tudo que eu fazia foi desconstruído. Nossa. Eu não acertava mais nada. Tipo um vício que você tinha? Isso mesmo. Tive que tirar o vício. Alguns fins de treino chorando, porque tipo, eu falei, cara, ele fudeu com meu ombro, ele estragou meu ombro. Até que eu entendi a técnica do movimento. E daí, realmente, hoje em dia, dificilmente eu erro um movimento de ombro. Assim, é uma coisa, um fundamento que eu tenho muito controle. Então, o grande responsável pelo ombrinho é meu professor Cicinho. Mas juntou com o que você já tinha, né? Com a técnica mais apurada. Que ele trouxe. É tipo o cara saber bater chapa e o nenê fala, não é assim que chuta. Vou te mostrar como é que é. O cara aprende muito mais. Isso então, mesmo. acho que só aprimorou Foi o que isso. você sabia, né? E o último, sobre o coração, já que vocês perguntaram, eu recebi um pedido de casamento. Pela mensagenzinha aqui, recebi um casa comigo. Que vai ser negado Então, ou... Daqui uns 5 anos a gente conversa. Olha aí. Tem chance, hein, Kleber? Kleber, tem chance, hein? Eu te falei. Manda que ela vai dizer sim. E o Kleber foi lá e mandou. 5 anos, hein? 5 anos. Tem até prazo, olha só. 5 anos é melhor que nada, né? Então vamos... antes de iniciar o último quadro, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter topado vir aqui e espero que tenha curtido também. Muito, muito. E falado um pouco sobre o teu esporte e sobre esse teu empreendimento, né? Essa tua nova empresa que está surgindo. E espero que tenha muito futuro, que cresça cada vez mais. Que a gente logo fale, Deta, porra, conheço, ela foi lá, porra. Conheço, tem aqui, ó. Liga aqui pra ela se você quiser. Kleber, fala com ela aqui, ó. Então, espero que cresça cada vez mais e logo você vem aqui dizendo, não, já estamos federados, a gente está conseguindo trazer crianças para poder jogar e cada vez mais cresça isso para você. Amém, amém. E espero que tenha gostado também. Amém, gente. Muito, muito obrigado por essa oportunidade. Que maneiro poder falar um pouquinho mais desse meu esporte e muito massa a iniciativa de vocês, isso aí. Curitiba, Paraná tem que ser mostrado pro mundo. E agora vamos para o último quadro. Antes que falem alguma coisa, esse quadro eu faço com homem e vou fazer com mulher também. Não tenho por que não fazer. E além do nosso podcast ser algo de trazer informação, tem que ter a zoeira. Tem que ter a zoeira, tem que ter a comédia, porque senão a gente não vive só de coisa séria, né? Se for pra viver coisa séria, assiste Jornal Nacional. E então vamos para o nosso último quadro, que se chama Pauta Quente. Um quadro da quinta série, onde a quinta série surge, onde a família brasileira está assistindo de um jeito incrível. Se puder apagar a luz ali só pra gente. Isso que é foda, eu era nerd na quinta série. Agora, a minha quinta série não foi assim, vai dar merda. E tem as perguntas agora cabeludas pra você. Vou começar aqui. Algo que você já respondeu, mas vamos lá. Time do coração? Coxa. Futevôlei pra você é? Vida. Em um lance de futevôlei, que a bola vem alta e o sol bate em seus olhos e você acaba dominando errado,
Já aconteceu de levar bolada no queixo? Eu tenho um vídeo levando bolada no queixo, gente. Pra jogar sua partida de vôlei, você prende bem o cabelo porque sabe que todos estão de olho no seu rabo? O shortinho do Tinder. Quer dizer, prendo bem o cabelo com o rabicó, sim. Sua companheira de futevôlei só reclama o jogo inteiro. E no lance decisivo, ela acaba errando. Você dá aquela carcada gostosa? Eu sou muito boazinha, eu não dou carcada em ninguém. Se uma aluna sua, que joga mal, começa a jogar bem por méritos dela, mas lá no fundo você sabe que tem um dedo seu? Tem vários dedos meus nisso. Se eu virar treinador de futevôlei e treinar todos os dias, será que um dia eu posso ser um bom professor como você? Não. O que você quer deixar escrito na sua lápide? Essa tinha que ser a mais fácil. Escrito na minha lápide. Bom, é uma tatuagem que eu tenho. Talvez tenha que mudar o verbo, mas irradie. Talvez irradiei. Seria lindo, hein? Sendo ali, muito obrigado por ter participado, muito obrigado, Gaúcho. Espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido, se distraído, que é o principal. Então se inscrevam lá no Instagram da Deta. Sigam. Comecem a fazer o esporte, que esporte é saúde. Então, muito obrigado por terem assistido e espero vocês na próxima e até a próxima e tchau! Obrigado.